A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Tito capítulo 3, do verso 8 até o verso 11. Nós vamos estar falando essa noite sobre evitando as heresias. Na capa do boletim eu pedi para colocar uma figura bem legal aí, né? É bem interessante, o profeta de Araque, né? Aí tem o pastorzão, né, dando aquela profetada. Eis que te falo que esta criança que a irmã está esperando, se não for uma mulher, é um varão. Que beleza, né? E a mulherzinha pensando, ninguém merece. Ninguém merece. Evitando as heresias. Tito capítulo 3, verso 8 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos orienta de forma que devemos caminhar neste mundo. Abra as nossas mentes e abra os nossos corações para aquilo que o Senhor nos deseja ensinar nesta noite. E que eu também não vá além daquilo que a tua própria palavra nos ensina. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Para nós reconhecermos aquilo que é falso, nós devemos conhecer com extrema a profundeza ou extrema profundidade aquilo que é verdadeiro. Se nós queremos evitar as heresias ou queremos saber se alguém está dizendo alguma heresia ou não, não adianta nós termos um conhecimento superficial da palavra do Senhor, pois de outra forma nós não vamos conseguir combater as heresias quando elas aparecem. E hoje é fácil abrir uma igreja, né? Se você coloca aí há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, era raro você caminhar na rua e ver uma igreja. Hoje parece que a pessoa está numa igreja, não gosta muito do pastor, tem uma discussãozinha com alguém ali, não, eu vou montar a minha igreja, né? Vou abrir uma portinha aqui, aí coloca aquele nome bem legal de igreja lá, que a gente fica olhando assim, mas o que ele está querendo dizer com esse nome aqui? E começa, né, a dar as suas ministrações ali. De repente, aquele lugar fechou, já abriu outra coisa, muitas vezes abriu outra igreja, e assim vai. E nós vemos pessoas hoje indo atrás desses lugares, ouvindo heresias, e nós muitas vezes ficamos quietos. Agora, para combater heresias, não adianta você chegar na porta daquela igreja, vocês estão tudo errado, porque a Bíblia... Não adianta, não vai resolver isso. Você vai criar mais problemas do que resolver problemas. Para combatermos heresias, nós devemos falar ou fazer anunciar aquilo que é verdade. As verdades da Bíblia, elas estão patentes aos nossos olhos. Nós não podemos fechar as nossas mentes, fechar os nossos olhos para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que ela nos ensina e ficar simplesmente calado diante das heresias. Quando pessoas chegam para perguntar ou questionar sobre aquilo que a Bíblia ensina, e nós vemos que o questionamento tem algo que
foi ensinado muitas vezes para a pessoa de forma incorreta, a nossa atitude deve ser revelar a verdade para essa pessoa. 2 Timóteo 4, do verso 1 até o 4, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E esse verso é tão real em nossos dias. Não sei se eu já falei isso para os irmãos. Eu acho que eu já comentei com alguns já. Em fevereiro, quando nós terminamos o primeiro módulo do mestrado, tiramos alguns dias de descanso. E eu estava na casa que nós alugamos, apiando nos canais, e achei um canal lá, né, do pessoal da Universal. Falei, rapaz, deixa eu ver o que esse camarada inventou dessa vez. Porque se tem um pessoal criativo é de lá. Tá? Eles são bons realmente em distorcer a palavra. Eles são muito criativos. E ele estava falando sobre prosperidade e dizendo, olha, você não é próspero porque você não está conseguindo enxergar além. Seus olhos estão vendados. E para provar que ele estava correto, tá, ele pegou um texto da Bíblia. Porque eles têm que pegar a Bíblia. Incutir um pouquinho de veneno e jogar aquilo como se fosse verdade. Pegou o texto de Lucas, onde Jesus está com os discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos instam com ele para que ele entre na casa e comece a cear. Aí ele diz que no texto que Jesus parte o pão, e aí os olhos daqueles discípulos se abrem, e eles, né, reconhecem. Aí a afirmação dele, tá vendo? Os olhos dos discípulos estavam lá, né, fechados, mas olha como Jesus abriu os olhos deles, partiu o pão. Por isso, nessa segunda-feira, dia 26, nós vamos dar um pãozinho, né, que você, a hora que comer, a hora que partir, seus olhos vão... Falei, rapaz, os caras criativos, hein? E tem um monte de gente indo atrás. Porque não reconhecem a verdade. Não querem ouvir a verdade. Quando nós ouvimos isso, qual é a nossa reação? Nós queremos ficar calados ou nos dá o desejo realmente de proclamar as verdades incutidas na palavra? Verdade que nós temos acesso. Verdade que tem sido pregada dia após dia. Qual a nossa atitude? Nós conhecemos de tal forma as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, que conseguimos então distinguir aqui heresias. Nós conhecemos de tal forma as escrituras que a nossa próxima geração, elas vão permanecer firmadas realmente nas doutrinas bíblicas, ou a nossa próxima geração, elas vão se desviar dos caminhos do Senhor. Porque se elas se desviarem, a culpa não é delas. A culpa é nossa por não ensinarmos, não colocarmos, não incutirmos, não inculcarmos as doutrinas verdadeiras em suas mentes. Mas para fazermos isso, nós devemos conhecer a palavra. De outra forma, as mentiras, as falsas doutrinas, as heresias adentrarão dentro de igrejas. E não é raro você ver igrejas se desviando das verdadeiras doutrinas bíblicas. E isso é triste. Isso é triste. Porque abrem mão daquilo que Deus ensina para, eu não sei. Não sei se é para ter pessoas, não sei o que é. Mas é triste nós vemos igrejas, irmãos nossos, abrindo as suas portas, as portas das suas igrejas para heresias. Por isso, nessa noite, nós queremos ver algumas características das heresias. A primeira característica está no verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Primeira característica das heresias é que elas causam
infidelidade. Essa é a primeira característica dela. Uma pessoa que segue o caminho das heresias, ela vai estar sendo infiel para aquilo que é a verdade bíblica. Ele pode pegar este verso e está vendo, olha, o verso está dizendo, sejam solícitos na prática de boas obras. Então, boas obras, o quê? Salvam, está vendo? O verso está provando isso. Não está? O verso está, essas coisas são proveitosas e excelentes aos homens. Mas nós temos que ir para depois Efésios 2, 8, 9, onde diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Obras são importantíssimas e esse verso faz essa afirmação que elas são proveitosas e excelentes aos homens. Como cristãos, nós não podemos fechar os nossos olhos para aqueles que são necessitados. Porque é uma obrigação como cristão eu praticar boas obras. O livro de Tiago praticamente inteiro vai fazer essa afirmação. Obras são o fruto da nossa justificação pela fé. Eu demonstro que realmente eu sou salvo praticando boas obras. Eu não posso fechar meus olhos àquele que tem necessidade. Pois isso tanto vai ser proveitoso e excelente para quem está recebendo uma boa obra, como vai ser proveitoso e excelente para mim que estou fazendo. Porque eu estou demonstrando realmente o amor de Cristo na vida de pessoas. Eu não estou me enclausurando dentro da minha casinha. Não, eu sou crente. Né? Isso já basta. Já estou indo para o céu. Né? E o senhor não está indo, como eu disse, problema dele. A minha parte com Deus já está tudo óbvio. Não. Que fé é essa em que nós não fazemos nada? Que fé é essa que nós não proclamamos as verdades? Eu vou estar sendo infiel da mesma forma que aquele que propaga heresias. Se heresias causam infidelidade, a não observância da palavra do Senhor também causa infidelidade da minha parte. Porque a Bíblia ela é um relato, um manual de vida para mim, como cristão. Ela está dizendo tudo que como cristão eu devo fazer enquanto eu estiver nesse mundo. E se eu não quero obedecê-la, eu estou sendo infiel para com ela. Qual é a nossa atitude, então, com relação àquilo que a Bíblia ensina? Nós vamos obedecê-la ou vai só entrar para um lado, sair por outro e ficou por isso mesmo? O verso deixa claro. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. A palavra do Senhor, ela não vai mudar ao nosso bel prazer. Ela não vai mudar porque eu quero. Não, a palavra do Senhor é eterna. E ela vai continuar válida se Cristo não voltar hoje, se Cristo não voltar amanhã, se Cristo não voltar daqui 10 mil anos, ela vai continuar válida e tão atual quanto ela é hoje. Essa é a realidade. E eu tenho que entender isso e colocar em prática aquilo que ela pede que eu faça. Vida cristã não é só conhecer, mas é praticar. Eu tenho enfatizado isso. Como nós estamos, então, agindo com relação a esta palavra, o que ela pede, o que ela nos exorta a fazer com a nossa vida? 2 Timóteo 3,17 diz o quê? 3,16, 17. Toda escritura é inspirada por... E essa palavrinha é interessante. E útil. E útil. Para o quê? Para o ensino, para a repreensão e para a correção. Ela nos, o quê? Ensina. Faça isso. Ela nos repreende. Não faça isso. Mas ela também nos corrige. É desta maneira. É útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. E aí termina. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente íntegro e habilitado em toda boa obra. Ela é útil para não me causar infidelidade. Mas ela só se torna útil realmente quando eu coloco ela em prática. As heresias, eu devo evitar justamente porque a palavra do Senhor,
ela é a última a ser utilizada. Ela só é utilizada quando se requer, de alguma forma, colocar dentro da mente de um incauto aquilo que Deus disse isso. Eu determino. Quem és tu, homem, para determinar alguma coisa a Deus? Aquele que fez céu, terra. Aquele que num piscar de olhos pode falar assim, cai duro, você vai cair duro. Quem és tu, homem, que não pode sequer controlar a queda de um cabelo seu? Quem és tu, homem, que se o Senhor não tiver misericórdia de você, a nossa contagem de tempo, né, a hora que dá meia-noite começa um novo dia, não é correto? E Jeremias diz que a causa de nós sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam à meia-noite de hoje, né, no nosso reloginho biológico, nosso reloginho normal. O Senhor fala assim, eu não quero renovar as misericórdias com o Newton. Eu vou morrer essa noite mesmo. Eu vou amanhecer lá na minha caminha, deitadinho, bonitinho. Vocês podem colocar eu dentro do caixão e me enterrar. Acabou a vida do Newton se as misericórdias do Senhor não se renovar às meia-noite. Esse é o nosso Deus, que pede de nós fidelidade. Pede de nós fidelidade. Temos nos mantidos fiéis realmente à palavra do Senhor? Temos nos mantido fiéis? Temos obedecido com fidelidade à palavra do Senhor? Agora, cuidado. A resposta da segunda pergunta anula a resposta da primeira. Porque fidelidade é a medida exata de obediência a Deus. Se eu não obedeço, eu também não sou fiel. Eu só posso ser fiel se primeiro eu obedecer. Temos realmente obedecido ao Senhor? Segunda característica das heresias é que elas causam inutilidade. Verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debate sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Heresia se combate com verdade, isso é fato. Mas tem coisas que na Bíblia nós não precisamos ficar discutindo. Muitas vezes há posições teológicas discordantes, mas em que nada invalidam as Escrituras. Só são pontos de vistas diferentes de algum ensino bíblico. Vou dar algum exemplo. O batismo salva. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Então isso aí é uma o quê? Heresia. Correto? Muito bem. Eu não gosto de fazer essas coisas, porque senão eu vou causar confusão. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eleição ou livre-arbítrio? Aqui já são pontos o quê? Discordantes. Uma posição não vai invalidar a outra. Porque as duas posições têm um centro em comum. É Cristo quem salva. Se eu sou eleito ou eu tenho que crer, e são pontos discordantes. Agora, eu não vou ficar discutindo isso se as próprias Escrituras elas ensinam as duas coisas. Há coisas que eu não preciso ficar discutindo, é coisa inútil. Não, porque a genealogia de Jesus, né? Para quê? Para quê? Gênesis 6, ali são homens ou são anjos? Bah, isso aí dá uma discussão, meus queridos, você não tem noção. Para que eu vou ficar discutindo isso? Agora, se eu preciso combater uma heresia, essa eu preciso combater. Se eu preciso mostrar para uma pessoa que algo que ela está crendo é heresia, isso eu preciso debater com ela. Aquilo que não tem utilidade, aquilo que não é válido, eu deixo de lado. É futilidade, é perda de tempo. Se nós começarmos a discutir algumas coisas, nós vamos ficar dias, anos, horas, meses. E o tempo que nós temos para evangelizar vai o quê? Desaparecer. Ficamos discutindo coisas que não têm valor algum, posicionamentos que muitas vezes não vai trazer nada de novo. E pessoas indo para o inferno sem ouvir de Cristo. E nós discutindo. Nós devemos aproveitar o tempo que nós temos,
para realmente proclamar o nome de Cristo. Heresias se combatem. Discussões que a gente sabe que não vai mudar nada, porque são só pontos de vista diferentes. Meus queridos, lá no céu nós vamos entender tudo. Não apresse o tempo, não. Tá? Lá a gente vai compreender, a gente vai chegar lá. Puxa vida, como fui bobo, hein? Mas estava errado que só. Mas eu vou estar onde? É o mais importante. É o mais importante. Por que isso? Não. O que eu tenho que ter em mente é que muitas vezes você fica discutindo, vai trazer só inutilidade. Não vai valer a pena. Nesse último módulo, o professor nosso estava dando alguns exemplos, né, sobre isso. Ele deu falou algumas coisinhas lá que na sala a gente ficou assim, rapaz, será que faz te pensar? Mas algumas coisas que ele falou, eu falei assim, não vou nem discutir, porque eu vou ficar discutindo isso aqui, eu tenho uma posição, eu sei que ele tem outra, a gente vai ficar discutindo isso aqui à toa. Deixa o quê? Deixa ele ensinar. Eu estou aqui para aprender. Algumas coisas eu fui lá, perguntei a ele, mas por que isso, por que aquilo? Não estou dizendo que ele estava falando heresias, tá ok? Ele estava dizendo, ele estava ensinando a Bíblia bem ensinado, tá bom? Mas ele disse que estava ensinando num seminário, e ele ensina em alguns seminários liberais, doutrinariamente, justamente para ser uma voz discordante lá dentro, para combater o quê? Heresias. Meus queridos, nós não podemos perder tempo com discussões que não vão levar a nada. Nós temos que utilizar esse tempo realmente para proclamar o Evangelho de Deus. Cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Cristo. A volta de Cristo está aí, é iminente. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como nós estamos utilizando o nosso tempo? Estamos utilizando de forma sábia? Estamos utilizando realmente para que pessoas que ainda não ouviram de Cristo possam ouvir? Final de semana nós fomos lá no Cursina, né? O pessoal do Pensarte foi lá fazer uma apresentação do teatro. Meus queridos, que necessidade de ouvir do Evangelho naquele local. Aqui em Araçatuba, ali perto do Rondon, do Jussara. Dentro da nossa cidade tem tanta igreja. Nossa cidade tem tanta igreja, mas tantas igrejas que não pregam a verdade. Que só pregam, venha para cá porque aqui você vai ser abençoado. Venha para cá porque aqui você vai ser próspero. Mas não é venha para cá e será salvo. Jesus está distante das igrejas. Nunca Apocalipse 3 foi tão real. Jesus está o quê? À porta, batendo, pedindo para entrar nas igrejas. E as igrejas dizendo, fique aí fora. Fique aí fora. Como nós estamos utilizando o nosso tempo? 2 Timóteo 2,11 diz, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor, com os que de coração puro invocam o Senhor. A minha finalidade é de coração puro, sem discussões tolas, sem discussões que não vão levar a nada, mas um coração que realmente busca ao Senhor, um coração que realmente invoca ao Senhor. Terceira característica das heresias é que elas causam perversidade. Verso 10 e 11 diz assim, evita o homem faccioso, o homem que fica criando discussões ou que fica criando divisões. Depois de molestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Outra característica da heresia é que ela causa perversidade. Os homens, por se afastarem das verdades bíblicas, elas vão começar a viver uma vida que é totalmente deturpada, uma vida que é totalmente longe daquilo que a Bíblia ensina. Disse esse
no módulo, né? O pastor estava falando sobre demônios no seminário. Chegou o diretor do seminário e disse: olha, não fala não sobre demônios não, porque é meio místico isso aqui, né? A Bíblia não tem uma posição muito definida. Ele falou assim: mas como eu vou falar? Não vou falar se Jesus ensina sobre isso. Não, mas Jesus também foi só um personagem místico. Ele olhou assim e falou assim: meus queridos, o que é isso? Ele saiu fora desse seminário. Uma vida de perversidade. Eu imagino o que está sendo ensinado nesse seminário. Não é à toa que nós vemos hoje pastores caindo no ministério, porque estão abandonando verdades bíblicas. E o triste é que alguns pastores são muito conhecidos nossos. Pessoalmente, eu era extremamente amigo. Eu 2 vezes em adultério. E hoje está fora do ministério. E eu falo, a queda dele começou quando ele começou a abandonar as verdades bíblicas. E começou a ensinar heresias. Foi se afastando de tal forma de Deus, que o fim dele é trágico. Eu tenho que ter essa sensibilidade. As heresias vão me levar para de tal forma longe daquilo que Deus tem nas suas escrituras, que o meu próprio modo de vida não vai ser mais um modo de vida digno, condizente com aqueles que as escrituras ensinam. Ela nos exorta: olha, se você tiver alguém que está ensinando heresia, confronte essa pessoa. Admoeste ela. Olha, vem cá, não é assim que a Bíblia ensina. Mas é interessante que as próprias escrituras, Paulo coloca aqui, que são 2 vezes. Da outra forma, ele fala assim: meu querido, segue a tua vida. Porque Paulo está afirmando, essa pessoa, ela vive pecando. Ela não quer mais saber das verdades do que Deus tem para a vida dela, não quer mais saber daquilo que Deus pode fazer para a vida dela, ela simplesmente está renegando as escrituras. O fim dela, Deus vai tratar com ela. Não precisa ser você. Não precisa pegar a pessoa e dar umas porretadas, né? Ou você muda, ou então... Não, deixa que Deus age. A minha função é exortar, é admoestar, é tentar fazer com ele, que ele entenda realmente aquilo que a Bíblia está dizendo. Se ele não quer ouvir, Deus vai tratá-lo. A minha responsabilidade e a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade, é simplesmente obedecer e simplesmente transmitir de forma fiel aquilo que as Escrituras ensinam. As Escrituras são claras. Óbvio, tem coisas na Bíblia que nós não entendemos muito claramente. Tem algumas coisas realmente difíceis. Quando nós, principalmente, como lemos Apocalipse, lemos Hebreus, algumas coisas são difíceis realmente de compreender. Mas uma coisa é clara nas Escrituras: as verdades estão ali. E as verdades, elas são tão patentes que não tem como nós fecharmos os olhos para elas. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu vou estar começando a perverter a minha própria vida. Eu vou estar começando a caminhar longe daquilo que Deus quer para mim. E como eu posso ter uma vida de santidade se eu me afasto de Deus? Como eu posso ter uma vida de santidade se dia a dia eu não estou caminhando face a face? Vamos lá. Como eu posso, se eu não estou olhando para o rosto de Cristo diariamente? Como eu posso, dia a dia, não querer saber daquilo que Deus quer para mim, de que forma que eu quero que eu ande? E como eu quero então viver em santidade se eu simplesmente, cada dia, me afasto das Escrituras? Não estou andando aqui com Cristo, olho no olho. Não vão me interpretar mal, gente, por favor. Vocês me entenderam, tá? Então tá bom.
Isso aí também é uma coisa muito... Não vou nem entrar em detalhe, deixa para lá. Romanos 1,18 vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu não quero. Eu tenho pavor de cair nas mãos do Deus vivo. E para não fazer isso, para não cair nas mãos dele, eu tenho que me manter fiel a esta palavra. John Stott diz que todo o nosso senso de desorientação se origina de nossa alienação de Deus. Eu só vou conseguir caminhar realmente retinho, de forma correta, se eu estiver totalmente consciente de Deus e de sua palavra. De outra forma, eu vou andar errante, parecendo bêbado, né? Já viu aquele bêbado? Tinha um vídeo que, um tempo atrás, fez muito sucesso. Tinha uma música que falava assim: é beber, cair, levantar. Tinha um rapaz de bicicleta, rapaz. É mais ou menos assim que você vai caminhar. Ele não sabia se ele andava de bicicleta ou se ele caía no chão, de tão bêbado que o rapaz estava. Como nós queremos caminhar, então, nessa nossa vida, enquanto estamos aqui? Queremos caminhar realmente de forma santa para com Deus? E não adianta você dizer: não, eu quero caminhar santo com Deus. Mas a Bíblia não necessito ler ela todo dia, não, né? Só no domingo, o pastor abre lá, a gente abre junto, ele explica lá para mim algumas coisas, eu entendo. Aí a semana vai, né? A gente leva. Meus queridos, você está alienado de Deus se você espera só o domingo para ouvir Deus falar com você. Se eu não busco Deus diariamente, como eu quero ter um viver santo? Como eu quero não viver em pecado? É impossível. É impossível. De que forma nós queremos caminhar, então, enquanto estamos aqui nessa terra? De maneira infiel? De maneira inútil? De maneira perversa? Ah, Newton, mas eu não tenho problema com heresias. Mas nós temos problema com obediência. E nós estamos sendo tão errados quanto aqueles que proclamam essas heresias. Porque nós também estamos, em último caso, desobedecendo a palavra do Senhor. Devemos realmente buscar Deus diariamente. Porque as heresias, assim como a desobediência, elas causam uma destruição terrível na vida do homem. Terrível. Nada pode ser mais destrutivo do que não conhecer a verdade. João 8,32 é claro, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está a verdade. Aqui está a verdade. Quer ser livre? Leia ela todos os dias. Porque assim você se livra de heresias e se livra de viver uma vida pecaminosa também. E obedeça. Obedeça. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra para ser o nosso guia. O Senhor deixou a sua palavra para que conhecêssemos as tuas verdades e não fôssemos levados por todo o vento de doutrina que simplesmente nos afastam do Senhor. Mas para conhecermos as tuas verdades, nós precisamos ler a palavra. Que possamos realmente, como cristãos, ter esse desejo profundo de nos alimentarmos diariamente dos teus ensinos.
para que possamos distinguir heresias e distinguir de doutrinas verdadeiras, mas que possamos também ter forças para suportar os ataques de Satanás contra a nossa vida, para nos levar ao pecado. Se não fizermos isso, nenhuma outra coisa vai ser possível. Nem vamos conseguir distinguir heresias, nem vamos conseguir viver livres do pecado. Obrigado porque o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito para nos auxiliar. Porque se fôssemos por nós mesmos, isso seria impossível. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém.